nós. Precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Boa noite, estamos de volta, que saudade desse público, dessa energia, dessa transmissão ao vivo. Estamos agora com a segunda temporada do Risco em Evidência. Um dia desse, começamos esse projeto, Risco em Evidência. Nós tivemos ano passado 25 lives com profissionais espetaculares, e esse ano nós temos uma segunda temporada dedicada a entender a história do nosso setor. De onde nós viemos, como é que o nosso setor foi constituído, quais foram as principais influências para nós conseguirmos chegar até o dia de hoje, os desafios. E para isso nós vamos ter aí uma jornada de 22, 25 lives esse ano, vão ser aproximadamente 100 convidados participando aqui e trazendo as suas experiências, as suas vivências dessa nossa constituição, né, do nosso setor. Para essa segunda temporada, nós temos um outro apresentador. Ano passado estava sozinho, foi bem difícil. E olha só, esse segundo apresentador e o primeiro, que sou eu, por acaso somos formados em História. Olha só, graduados e licenciados em História. Ah, e o mestre Caruso, o mestre também é mestrado em História, né? Também temos 3 historiadores e o Ricardo é a história em pessoa do nosso setor, então estamos bem representados nessa primeira edição, nesse primeiro capítulo. Não podia deixar o Ricardo de fora. Então, muito obrigado. Lembrem de deixar a sua curtida, deixar a sua pergunta aqui no chat, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, que nós vamos transmitir essas perguntas aqui para os convidados, né? Façam suas interações, divulguem essa live para outros profissionais. Nós vamos até às 9 horas hoje. Eu vou passar a palavra para o Marcos, o meu grande companheiro nessa jornada aí esse ano. E essa live, essa sequência desse ano, hein, Marcos? Ela tem tudo para virar um livro. É ou não é, Marquinhos? Perfeito. A ideia é justamente essa, né, de nós podermos conversar com pessoas tão importantes no mercado de segurança, para nós entendermos toda essa evolução histórica, né, e depois disso a gente conseguir registrar isso e transformar num livro para que as pessoas possam ter acesso, possam perpetuar, né. Inicialmente quero agradecer ao convite do Tácito em poder estar aí nessa empreitada com ele, nesse novo desafio, interessantíssimo para crescimento pessoal e profissional, e principalmente em poder contribuir fazendo uma entrega, né, e estar ao lado de 2 pessoas que eu admiro muito, que é o professor Caruso, o professor Ricardo Coelho, pessoas que são importantíssimas para o mercado de segurança e que estabelecem padrões a serem seguidos já há muito tempo, e que podem nos ajudar a fazer uma análise histórica da evolução do nosso setor, que ainda está em construção. Nós somos ainda um setor muito novo, em busca de padronização, em melhorias, né? Mas antes de nós, outras pessoas já estiveram à frente dos mercados de segurança, e a história da segurança, ela se mistura com a história da humanidade a partir do momento que segurança é a base da pirâmide das necessidades humanas de Maslow, e aonde não existe vida humana, aonde não tem a segurança, né? Então, a ideia é essa. Professor Caruso, vou passar a palavra a ele, depois ele passa para o professor Ricardo. Seja bem-vindo, é um prazer estar com o senhor aqui conosco hoje. Obrigado, eu que agradeço. E muito
muita satisfação de estar participando aí com vocês nesse primeiro encontro do ano, não é? E espero que possa contribuir com o que eu puder em relação à história da segurança. Só vocês não me plagiarem depois para ir fazendo esse livro aí, né? Vamos escrever o que eu falei, o que o Ricardo falou, porque ele é uma enciclopédia, né, só? Perfeito. Brincadeira, gente. Estamos à disposição. Prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigado. Professor Ricardo. Está com o microfone fechado. Mudo. Esta é a frase mais ouvida durante as reuniões. O microfone está fechado. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado, Tarso, Marcos. Uma satisfação muito grande, uma honra, né, estar aqui com vocês, participando dessa transmissão. Parabéns pela realização, né, que vocês estão fazendo, que já vem fazendo e fazem, né? É com muita alegria, né, que eu participo aqui, e para mim é uma satisfação muito grande. E mando um abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo aí, vão nos assistir nos diversos canais. Cumprimento vocês e o CT por essa realização. Obrigado, Marcos, Caruso e Ricardo. Eu vou pedir, no início das falas, das perguntas, tanto o mestre Caruso quanto o mestre Ricardo, que vocês contextualizem um pouco ao público com relação à sua trajetória, né? Que isso naturalmente vai permear suas falas, mas nós temos um público muito grande de estudantes, profissionais que estão ali nos primeiros 10 anos de carreira no nosso segmento, e profissionais como vocês, referência no nosso setor. É importante conhecer a trajetória, porque nos dá balizamento. Pelo menos foi muito útil para mim, na época, conhecer a trajetória de vocês, do Tarcísio Neves e de vários outros profissionais do setor, que me serviram de guia. É o famoso caminho das pedras, né? Por onde eles trilharam, que cursos eles fizeram, quais setores eles trabalharam. Conhecer um pouco disso vai ser muito útil para o público. Eu queria começar, já que esse programa é falando sobre história da segurança, né, para contextualizar um pouquinho essa história. O nosso programa, obviamente, ele vai se centrar principalmente na história da segurança empresarial brasileira, né, que está dentro de um contexto social, econômico e político muito, muito próprio, mas nós também vamos ter profissionais da América Latina, ampliando um pouco mais esse nosso conhecimento histórico da segurança para a nossa região, né, América do Sul, de uma maneira geral, México para baixo, e, na verdade, nós estamos inseridos dentro de um contexto humano, né? A gente tem uma história de aproximadamente 10 anos de sociedade humana, 10 mil anos de sociedade humana. Dentro dessa história, se nós formos um pouco antes, a gente vai ver que antes do homem, a segurança já existia, enquanto os primatas eles já tinham uma preocupação de proteção individual e familiar daquele grupo. O grande passo que esses primatas deram foi sair das árvores e ir para dentro de uma caverna. E esse movimento ele aconteceu em função da segurança. Controle. A árvore tinha pouco controle sobre as intempéries e sobre ataques. Dentro de uma caverna, na hora que você fecha uma caverna, você está protegido de intempéries e de ataques. Mas tinha um porém. O que aconteceu que fez com que o homem saísse de um lugar tão protegido e fosse para a planície? Um grande passo na história da segurança da humanidade foi esse. Eles prosperaram tanto dentro da caverna, o núcleo familiar cresceu tanto, que a alimentação já não era mais suficiente ao redor da caverna, que era uma região pedregosa, então com pouca produtividade e com poucos animais. Eles precisaram ir para a planície, uma área aberta e ampla, muito mais suscetível a ataques, mas ali eles começaram a coletar, plantar, caçar e seguiram prosperando. Foi ali que começou o primeiro movimento de proteção, que não era mais apenas da família ou do indivíduo, e sim do território, que era o que garantia a subsistência. Vamos deixar um pouquinho mais dessa história mais antiga, mais para frente. Marquinhos, quer fazer a primeira pergunta para o nosso convidado?
Então vamos lá, vamos limitar essa história em últimos 100 anos, né? Porque a história nada mais é que a ciência que estuda a evolução do homem no tempo e no espaço e toda a transformação social que esse homem passou e também que ele causou, né? Quando a gente olha a evolução histórica nos últimos 100 anos, no aspecto de segurança patrimonial, como que essa evolução se deu no Brasil, né, nos últimos 100 anos? Então, vamos começar aí com o professor Ricardo, para que ele faça para a gente essa leitura desses últimos 100 anos. Qual foi a evolução que nós sofremos, o que transformou, para que a gente possa ter uma análise de um período curto da história? Houve evolução? Sem dúvida, não? Houve evolução e num ritmo, né, numa cadência que se mostrou bastante irregular, né? Para eu fazer esses comentários aqui, eu não sei se é o momento oportuno de comentar sobre trajetória, né? A seu critério, Marcos. Professor, fique à vontade. Estamos aqui para aprender. Qual que é a perspectiva, né, sobre a qual eu posso fazer comentários a respeito disso, né? Eu comecei a trabalhar há bastante tempo, né, sou jovem há muito tempo. Eu comecei já a trabalhar, eu trabalhei como instrutor de treinamento no Senai, né, o que me aproximou de questões relacionadas à proteção do trabalho, né, à segurança do trabalho. Depois eu entrei no Banco Central, eu trabalhei muitos anos no Banco Central com questões relativas à gestão e à segurança. Durante essa trajetória toda, eu tive a oportunidade de me aproximar de muitos profissionais, né, e discutir muitas questões dessa natureza. Depois saí do Banco Central e fui convidado para ser diretor da Fiesp, do Departamento de Segurança da Fiesp, de Segurança e Defesa, né, e onde estou atuando, né, nesse departamento. Então, essa trajetória toda com questões de segurança dentro do Banco Central e em contato, né, com muitas pessoas, eu pude perceber uma evolução e uma sequência de acontecimentos que permitiram que a segurança empresarial, a segurança privada, né, no Brasil, ela passasse por uma transformação muito grande. Então, tem alguns fundamentos, né, dentro de todo esse se fala de segurança, de proteção, qualquer período da história, em qualquer lugar, você tem três pilares, né, na minha opinião. Primeiro é você perceber antecipadamente o que poderá dar errado com relação àquilo que você precisa, aquilo que é precioso para você. O que pode dar errado? Tá? Segundo, o que você pode fazer para baixar a probabilidade de que aquilo dê errado, que aquele evento adverso, aquilo que você não quer que aconteça, possa acontecer. E terceiro, se ele acontecer mesmo, com todos os seus esforços para que não aconteça, como você vai atravessar aquele evento adverso com o menor impacto possível? Então, isso explica muita coisa, né, nessa questão da segurança. Então, você passa de um período histórico em que a segurança você sistematicamente transfere, né? A empresa transfere para a autoridade policial, né? Segurança é uma questão de segurança pública, né? O cidadão também transfere para a segurança pública, até um período, né, em que as organizações vão tomando cada vez mais ciência, né, de que existe muito que elas podem fazer para proteger os seus ativos físicos, proteger as pessoas, proteger os processos de trabalho, proteger os mercados, né? Então, essa transformação, né, de você parar de olhar o seu risco como alguma coisa que está puramente fora da sua organização e é uma questão da segurança pública, para ver que o risco é uma coisa que cabe também a você gerenciar, né? Provocou transformações importantes no lado de evolução tecnológica, etc. A primeira, dentro da segurança privada, né, na segurança bancária, né, o primeiro contato decisivo, né, se eu posso dizer, com isso, foi a participação na Comissão de
Comissão Técnico-Executiva de Segurança de Estabelecimentos de Crédito, que era da Polícia Civil de São Paulo, né? Eu e outras pessoas do Banco Central e outras pessoas de outros bancos participávamos dessa comissão. Tínhamos reuniões nessa comissão, o Dr. Márcio Prudente Cruz, na época, né? Depois o Dr. Romeu Tuma. Então, era uma discussão de pessoas diferentes sobre problemas comuns, organizações diferentes, fazendo coisas diferentes, que tinham uma área de convergência, que era a área de proteção e segurança, discutindo problemas comuns e soluções comuns. Ao lado disso, né, houve uma alteração no cenário, né, de ameaças. Foram tomadas diversas providências aí para estruturar melhor a segurança bancária, né? A obrigatoriedade de segurança privada específica para a segurança bancária, planos de segurança em bancos. Primeiro, uma tecnologia bem antiga, né? Tinha uma cabine blindada, tinha uma linha de escada que dava com a delegacia de polícia mais próxima, tinha um alarme, né? Então, essas coisas foram acontecendo, mas pessoas conversarem, pessoas de organizações diferentes, conversarem sobre problemas comuns com relação a assuntos de segurança, isso foi uma alteração de cenário muitíssimo forte, né? Eu posso mencionar aqui que nós tivemos alguns marcos, né, na minha opinião. O primeiro grupo que eu participei desse chamava GIDSB, G-I-D-S-B, GIDSB. Eu não sei, não lembro mais o que diria essa sigla, e não lembro exatamente quem me convidou para participar disso. Foi o Valdir Costa, do então Credicar. Mas, falando de história, né, eu tenho uma lista de nomes aqui de pessoas que eram do GIDSB. Todas essas pessoas que já estavam atuando em integração antes de mim foram muito fortes, né, para esse modelo, né, essa modelagem. Vamos encontrar de vez em quando, vamos discutir essas questões aí. O que você está fazendo para se defender disso? Como você atua para se defender daquilo? Então, houve depois iniciativas fortes, né, por exemplo, a Inforvigil, que era uma empresa de um centro de formação de vigilância, conduziu iniciativas muito fortes, né, a respeito disso, inclusive atuou decisivamente para a formação da ASIS, né, junto com Franklin Cooperman, junto com Marcos Caruso, junto com muitas outras pessoas, né. O brasiliano, né, Antônio Celso Ribeiro, brasiliano, liderou uma quantidade enorme de cursos, escreveu livros, não havia publicações. O que você vai consultar, né? Fazer um exame de CPP da ASIS em 97, 98, eu tinha que ler 17 livros, né? Se tivesse sorte, estavam em espanhol, mas a maior parte em inglês. Tá? Mas e a literatura brasileira, né? Onde estavam os autores brasileiros? Eles estavam caminhando nessa trajetória toda, né, em direção à difusão de conhecimento. Depois houve a formação da ASIS, que começou uma discussão, começou em 80, né, começou a se materializar lá por 94, mais ou menos, né, quando foi juntado um grupo, né, para formar um chapter. Depois houve a formação da ABSEG, em 2005. Participei também de muitas épocas do OSAC, que é o Overseas Security Advisory Council, liderado pelo Departamento de Estado, pelo Consulado Americano. Só uma pequena observação. O primeiro presidente da ABSEG é esse que vos fala, Ricardo Franco Coelho, né, foi o primeiro presidente, e é a primeira entidade, de fato, brasileira, com todo um contexto por trás, mas, desculpe, falaremos mais sobre a ABSEG mais na frente. Sim, é uma história legal. E Tarcísio, né, José Tarcísio de Carvalho Neves, né, João Batista, Igor Pípolo, teve muita gente, né, que ajudou a formar esse conjunto, né, de pessoas. Então, como é possível, né, que pessoas de organizações tão diferentes, né, o que tem a ver o Credicar com a Alpargatas, ou com a Firestone, ou com a Volkswagen, né? Mas todas, ou com o Banco Central, todas elas têm uma área, né, comum, que é a área de vamos defender a nossa organização, vamos proteger a nossa organização, vamos proteger nossos processos, nossos ativos, nossas instalações, vamos zelar pela continuidade dos nossos negócios, porque para essa continuidade, muitas vezes o inimigo é comum, né?
então nada melhor do que trabalhar de forma integrada. Então, alguns marcos, né, ao longo desse processo foram fomentando a discussão conjunta desses assuntos. E isso permitiu uma evolução, né, porque a evolução é sempre feita por pessoas, né, lideram esse trabalho de evolução. As ferramentas para você discutir as questões de risco eram precárias, eram muito boas na época. Você tinha alguns métodos, né, métodos de Mosler, métodos de Fine. Aí, com o tempo, as questões de gestão passaram a se aproximar, a discussão da segurança e a discussão de gestão, de maneira geral, passou a se fortalecer. Então, as organizações começaram a tratar desses assuntos sob o aspecto da gestão, e isso promoveu uma conscientização maior das organizações pela proteção dos seus ativos, da sua continuidade. Sempre houve as lajes e as paredes, né, de concreto dentro de qualquer organização. Qualquer organização é fragmentada, mas esses assuntos comuns ajudam a aproximar. Perfeito. E isso resultou em uma evolução bastante grande. A segurança pública acompanhou de alguma forma, né? Mas temos mais o que falar a respeito depois. E, professor Caruso, o professor Ricardo falou bastante aqui sobre uma coisa que é muito comum hoje se falar em benchmark, em integração, mas o que é interessante é que lá no passado, nessa evolução histórica, nós podemos perceber, então, na fala e no depoimento do professor Ricardo, que o que aconteceu de verdade mesmo foi a vontade das pessoas se unirem para buscar uma solução conjunta. Quando o senhor analisa essa evolução histórica, o senhor corrobora esse aspecto e tem algum outro que o senhor possa trazer, que o senhor possa dizer que houve essa evolução e que o senhor tenha participado disso? Como é que o senhor pode nos contribuir nessa condição, deixar a sua contribuição para a gente? Sem dúvida. Em primeiro lugar, eu acho que a segurança, na época que eu comecei a trabalhar com segurança, era bastante amadora, vamos dizer assim. Era baseada basicamente na experiência e na expertise de cada pessoa, a experiência pessoal de cada um, e a origem das pessoas que trabalhavam com segurança, na maioria das vezes, era da área militar, ou eram pessoas que eram do Exército, coronéis, capitães, generais, né? E essas pessoas iam, então, trabalhar na área de segurança como donos de empresa, gestores, ou mesmo pessoas da Polícia Civil, como delegados, investigadores, pessoas que trabalhavam com segurança pública. De forma geral, foi isso. Eu, particularmente, iniciei a minha carreira profissional na década de 1970. E eu não era da segurança, eu trabalhava com informática. Iniciei a minha carreira como programador, analista de sistemas, gerente de projetos, e trabalhei em grandes empresas nessa área. Até que eu fui convidado a trabalhar no Unibanco para iniciar uma área nova que se chamava controles internos. Essa área de controles internos era o que hoje nós chamamos de segurança da informação. Então, essa foi a minha porta da entrada na área de segurança. Eu não conheci absolutamente nada de segurança e ninguém conhecia nada. A verdade é essa. Nem eu, nem ninguém. Meu pessoal da IBM conhecia segurança. Então, estava começando, né? Era muito no início. Nós tivemos que aprender juntos, né? Eles traziam manuais dos Estados Unidos e a gente tinha que acabar lendo juntos, porque também a gente não conseguia implementar nada que não fosse trazido de lá, não existia a tecnologia. Então, esse foi o primeiro passo para entrar na área de segurança, né?
naquela época. E depois disso, então, por algumas decorrências aí, eu acabei escrevendo um livro sobre segurança da informação. Esse livro foi primeiro publicado no Rio de Janeiro pela editora LPC, e depois a LPC fechou, e o Senac comprou os direitos da LPC e acabou publicando aqui várias edições desse livro, que se chamava Segurança em Informática e de Informações. Então, essa foi a minha primeira experiência. Depois disso, como ninguém sabia nada, eu também acho que não sabia, eu fui aprender junto, né? Comecei a dar cursos sobre isso. Da minha experiência, fui para a Febraban, comecei a dar cursos para as pessoas que trabalhavam na Febraban, quer dizer, os associados da Febraban, os bancos, né? E falava sobre segurança da informação. E depois disso, então, já na década de 80, se me falha a memória, eu fui convidado pelo Franklin, da Corvigil, Tarcísio, João Batista, a integrar, então, um grupo para tentar formar o primeiro chapter da EVIS aqui em São Paulo. Já existia um chapter, se me falha a memória, no Rio de Janeiro. Sim. E aqui em São Paulo não tinha nada. Então, nós fomos a primeira diretoria desse chapter, né? Eu fiquei vários anos como vice-presidente lá, e acabamos aprendendo muita coisa, porque também era um grupo multidisciplinar, né? Uhum. Pessoas como eu de banco, tinha pessoas de empresas de segurança, tinha prestador de serviço, enfim, foram várias áreas aí que compartilharam as informações de segurança para poder formar o chapter, né? Um fato que o senhor está falando agora, professor Caruso, um fato importante a se citar é que essa integração da área de segurança da informação e segurança patrimonial, que muitos julgam que é algo que está acontecendo agora, um movimento muito recente, o movimento recente é a amplitude, mas esse movimento ele acontece desde o início da área, né, da área de segurança da informação, e o senhor é prova viva disso, né, desse movimento de aproximação dessas duas áreas. Ainda estou vivo. Mas eu e o Ricardo somos da época jurássica, né? A gente da época dos dinossauros ainda, da segurança. Controle de acesso na Arca de Noé. Mas o bom é que a tecnologia nos ajuda, porque nós estamos aqui aproveitando esse momento, né, e registrando, né, gravando, para que a gente possa depois deixar à disposição das pessoas para que elas possam consultar, né. Mas o interessante que o professor Caruso trouxe, o mestre Caruso nos trouxe aqui, é interessante um dado, quando ele cita que vinham manuais dos Estados Unidos e que tinham que se ler esses manuais para entenderem e para nós implantarmos, né? E aí, quando nós olhamos essa evolução, como que nós evoluímos, né? Porque em muitas coisas nós passamos a ser bons também e hoje exportamos conhecimento, né? E aí eu trago aí uma segunda pergunta, que ela tem muita conexão com essa fala do professor Caruso, que é o seguinte, né? Quando nós analisamos aí toda essa questão da tática e a técnica que se vem para a segurança, os nossos amigos militares, eu fui militar, Tasso também, nós assim, bebemos da fonte de desenvolvimento oriundos da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, logo na sequência, nós tivemos aí a corrida espacial, que contribuiu muito para a evolução de projetos, né? Corrida espacial possibilitou o surgimento do PMI, né? E da gestão de projetos de maneira muito mais robusta e procedimentada. A área de segurança cresceu muito com a questão das guerras, desenvolvimento de armamento, de técnica e de outras coisas mais. Só que nós temos aí um fato não tão recente, mas com quase 2 décadas, que foi o 11 de setembro, né? E ele trouxe um novo patamar, né, de pensar
a segurança quando você começa a considerar a questão da inteligência, né? Os órgãos de Estado do mundo todo tiveram que rever a sua inteligência, como aplicar essa inteligência, como integrar isso de maneira global, considerando fatores como cultura, como idioma, como costumes, aspectos religiosos, e fazer com que isso chegue também nas corporações, porque hoje nós temos aí o cyberterrorismo, nós temos aí o risco de contaminação de alimentos em produção, e nós temos aí o food security, que é outra necessidade. Como é que vocês veem a evolução no Brasil dos aspectos de inteligência, professor Ricardo? Nós, segurança pública e privada, aprendemos a lição após o 11 de setembro? Estamos tendo evolução nesse sentido? O microfone está fechado, professor. Só para a gente não deixar essa frase de fora da live. Isso. O olhar sobre esse assunto não é muito favorável, Marcos, né? Porque para você ter um sistema de segurança interna, né, que é como eu vejo, né, na minha opinião, você precisa de um sistema de defesa e precisa de um sistema de proteção interna, um sistema de segurança interna, né? Esse sistema de segurança interna, ele precisa ser composto, né, como o DHS faz, né, o Department of Homeland Security dos Estados Unidos faz, depois de 11 de setembro, né, articulando esforços, conhecimento e inteligência, né, das mais diferentes agências, né, da universidade, né, a empresa privada, as instituições públicas. E aqui no Brasil, esse assunto nunca foi um assunto muito bom, muito bem tratado. Ele é antigo, né? Começou em 27, formalmente começou em 27, aqui no Brasil. Sempre foi muito melhor conduzido, né, no ambiente militar, pelas Forças Armadas, né, que é uma questão estratégica, né, para a defesa da nação. Mas depois você teve um período, né, de 64 até 86, mais ou menos, em que você discutia esse assunto de inteligência. Ele tinha um modelo mental, o modelo mental das pessoas, de modo de pensar sobre esse assunto, não era sobre a técnica, os conceitos, né, da área de inteligência mesmo, da inteligência competitiva, da inteligência de negócios, né, da inteligência que dá frutos, né, para as organizações, para o avanço, para a continuidade e da integração. Nós tivemos o primeiro contato mais forte, né, que eu tive com isso foi por ter conhecido o coronel Walter Félix Cardoso Júnior num curso da FECAP. Ele foi aluno de um curso em que eu era professor, e o Walter era professor, foi professor há muitos anos, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, e inclusive teve uma tese de mestrado sobre esse assunto, ele é doutor nesse assunto, né? E na participação dele, né, no curso, nas discussões, muitas dessas questões foram discutidas, né, sob uma perspectiva muito legal, da inteligência competitiva, né? A inteligência, ela é um elemento que acaba com a assimetria de forças entre o crime e a resposta pública ao crime. Você tem uma evolução muito forte de força, né, do crime em qualquer lugar, né? O crime é poderosíssimo, né? E a resposta pública não acompanha em termos de dinheiro, em termos de equipamento, em termos de muita coisa. O elemento que pode reduzir essa assimetria é a inteligência. Tá? É o quanto você consegue coletar, analisar, tratar, difundir de fatos, de situações, de informações, né, que ajudam você a se fortalecer, não materialmente, mas fortalecer em relação ao seu planejamento, às suas ações, às suas decisões internas. As empresas sempre fizeram isso muito melhor, infelizmente, né, do que os nossos órgãos de segurança pública. Não os nossos órgãos militares, do sistema de defesa, os nossos órgãos de segurança pública, com uma particularidade muito interessante: os profissionais são ótimos, as organizações é que não são. Os profissionais que atuam
com conceitos de inteligência são ótimos, estejam onde estiverem. Eu tive a oportunidade de participar de redes dessa natureza, né, quando estava em Brasília, no Banco Central, conhecia uma quantidade enorme de pessoas das mais diversas instituições. As pessoas são ótimas, os conceitos são ótimos, o trabalho colaborativo é ótimo, mas as instituições ainda não abraçam, né, esse trabalho conjunto, o compartilhamento. Você tem uma quantidade enorme de carteiras de identidade, né, diferentes carteiras de identidade no país, porque cada estado tem a sua própria base de dados. Você tem programas do governo federal que podem gerar recursos importantíssimos para estados, né, com o compartilhamento de informações que muitas vezes não são implementados porque o estado não quer compartilhar informações. Então, a nossa inteligência... Só uma pergunta. Isso é um problema de estado ou é gerado por uma decisão de governo? Que são coisas totalmente diferentes. Eu acho que os estados e o governo, de maneira geral, eles são contaminados, né, por interesses políticos que muitas vezes não têm um olhar muito favorável, né, sobre você ter uma plataforma ou multiplataformas conectadas que permitam às organizações de combate e prevenção e combate ao crime as informações que eles precisam, né, para reduzir essa assimetria entre a força do crime e a força da resposta. Mas na iniciativa privada, né, as organizações se esforçam para ter seus núcleos de inteligência competitiva, né, com dados de fonte aberta, com análises, né, sempre lembrando, né, que um dos problemas da inteligência é muito dado e pouca análise. Às vezes ela é afogada em dados, né, porque não se investe na capacidade de análise, na capacidade de estabelecer objetivos, metas, e no fim você tem uma coleta enorme, né, de dados, uma acumulação enorme de bancos de dados, que, como todo mundo sabe, é um conjunto de respostas à espera das perguntas certas, né? Se você não tem isso, então existe uma variação muito grande entre diferentes empresas, diferentes organizações. Algumas polícias estaduais, né, são muito boas nisso. E eu defendo há muito tempo, né, que o fortalecimento das polícias civis em todos os estados faria uma gigantesca diferença na prevenção e no combate ao crime, com conceitos, investimentos em inteligência, informação, recursos, etc. Investigação. Mas valorizando esses profissionais que são tão bons, né, e simplesmente não conseguem levar avante o seu trabalho. Ricardo, esse tema que o Marcos trouxe e que migrou da inteligência para... Enfim, é um tema que diz respeito ao conhecimento, né? E o conhecimento está nas pessoas. Queria fazer uma pergunta que complementa esse, mais para o lado da segurança, para o professor Caruso, relacionado a uma parte da nossa história, né, do nosso setor aqui no Brasil, que ele vivenciou muito bem, que diz respeito, e você também, Ricardo, por óbvio, estava logo nesse início, que diz respeito à formação, uma formação já no nível acadêmico, né, universidade, no nosso país. Como é que foi a origem dos cursos de formação no Brasil? Quais influências nós tivemos aqui no Brasil? Mas antes do senhor responder, Caruso, eu queria só voltar para o nosso público aqui, agradecer a participação do público. Olha só como nós estamos diversificados hoje. O Diogo Souza está nos assistindo direto de Brasília, o Jonatas, de Natal, Rio Grande do Norte, minha terra natal. Nós temos aqui o Cordeiro, de São Paulo. Quem mais? De onde mais temos? Vitória, no Espírito Santo, o Carlos Alberto, obrigado. O Roberto Queiroz, de Camaçari, na Bahia. Esses estão nos assistindo aqui pelo YouTube. Minas Sul, Goiás. Temos pessoas da América Latina, temos algumas boas noites por aqui, no LinkedIn. E pelo YouTube, aliás, no YouTube que eu estava falando, e aqui no LinkedIn, nós temos diversos profissionais. Eu nunca tinha visto uma quantidade tão grande nos assistindo em tempo real.
Barbacena, o Fábio Goulart, em Minas Gerais, o Matheus, de Joinville, Santa Catarina, João Vitor, em São Paulo, São Vicente, o Zorobabel. Nossa, temos um público bem grande, bem diversificado. O Clécio, da Bahia, Bahia está com um público bacana hoje, o Arnaldo Ramos. Graças, Arnaldo. É que fazer Estamos segurança, desde viu, Tasso? Buenos Aires. Fazendo segurança da Sim. Bahia, os baianos vão entender. Para fazer segurança da Bahia, você tem que ser avexado, porque lá é barril. E lá é barril dobrado. Só o baiano vai entender esse linguajar. Obrigado a todos por estarem nos assistindo. Mestre Caruso, como é que foi a formação dos profissionais, o começo do processo de formação profissional, acadêmico, universitário no nosso país? Bem, o Ricardo falou muito bem a respeito aí da segurança estratégica, enfim, na maior parte da segurança estratégica em relação às empresas, né? Porque eu trabalhei em grandes empresas na minha vida e nunca soube de nenhuma empresa dessas que eu trabalhei que tivesse um departamento ou algumas pessoas focadas em inteligência competitiva ou inteligência para combater atos criminosos, exceto no banco, onde nós éramos vítimas frequentes de assalto. E isso exigiu que a gente se aperfeiçoasse em termos de conhecimento, de modus operandi, de regiões mais perigosas, etc., em conjunto com a Polícia Civil, para que a gente pudesse diminuir essa quantidade de ocorrências que havia. Tinha dias que a gente tinha 4, 5 assaltos em locais diferentes no mesmo dia. Então, isso dava um impacto bastante negativo no banco como um todo, né? E em relação à formação, começou pelo primeiro curso que nós montamos na Embi Morumbi, né? Que foi o curso de Gestão de Segurança Empresarial. Esse curso era um curso de 2 anos, era um curso de tecnólogo. Esse curso ele foi iniciado pelo Roberto Costa. Eu fui convidado para dar aula no curso por ele. Depois ele precisou se ausentar, ele era o coordenador e me deixou no lugar dele. Largou a bomba na minha mão. E foi uma bomba mesmo, viu? Porque eu não sabia nada de coordenação e não tinha a menor ideia de como é que aquilo funcionava. Tive que aprender tudo rapidinho, mas consegui. E esse curso teve muito sucesso, teve muita procura, especialmente o que eu notei foi que pessoas que não tinham nenhuma formação, nenhum conhecimento da área, procuravam um curso. Então, a gente lotava as salas com 100, 120 alunos. Isso foi um grande impulso na época, né? Esse curso ficou famoso, foi procurado. E também fizemos o curso de pós-graduação, que era o Gestão Estratégica de Segurança Empresarial. Esse curso já era para quem tinha curso superior, que eram mais pessoas no nível de gestão. Então, o que nós procuramos elaborar nesses cursos foi exatamente a forma de abordar disciplinas, desde as disciplinas mais básicas no curso de gestão, que era um curso de tecnólogo, que era o curso que valia um curso superior, vamos dizer assim, e eram desde contabilidade, coisas mais básicas, até que no segundo semestre e nos outros a gente já entrava em matérias mais específicas, em disciplinas específicas da segurança, entre as quais também algumas ligadas à inteligência, técnicas de gestão e de direção de tecnologia, inclusive, para os alunos que se formassem nesses cursos. E no pós-graduação, a gente procurou enfocar as coisas mais estratégicas, né?
supondo que as pessoas que estavam fazendo o curso já tinham formação superior, isso complementaria, então, o conhecimento na área de segurança. E foi assim que foi feito. Nós complementamos os cursos, quem quisesse fazer os dois também era perfeitamente possível, porque tem um enfoque mais prático, mais operacional, e o outro tem um enfoque mais estratégico e de gestão. Essa era a diferença entre eles. Caruso, só para a gente colocar um pouquinho aqui a linha do tempo, a gente está falando da EMB Morumbi. Se eu não estou equivocado, a primeira turma de pós-graduação que começou com o MBA, né, com a pós-graduação, foi no ano 2000, a segunda turma de pós-graduação foi em 2003, e a terceira turma de pós-graduação foi em 2005. E aí foi em 2005 ou 2006 que, em paralelo com o MBA, passou a ter também o curso de tecnólogo, né, que era a graduação. Foi isso, mais ou menos, as datas? Vocês lembram? Foi o contrário. Eu acho que o curso de graduação começou primeiro. Sim. O de não graduação? a memória, tá? Porque quando começou o curso de graduação, eu ainda nem era professor, tá? Eu fui convidado quando o curso já estava andando, né? E assumi as turmas tanto de graduação como de MBA, né? Depois. As aulas da eu não lembro exatamente o ano, talvez o Ricardo possa lembrar, que ele também deu aula, né? Isso foi talvez tenha sido em 99, 98, 90, é mais provável que tenha sido 99, 2000, por aí, que o Roberto estruturou um curso na EMB lá da Zona Leste, e foram várias turmas na sequência, teve turmas que teve aula no centro, numa sala no centro, e depois as aulas passaram a ser no Itaim, onde foi isso, graduação ou após? Tecnólogo, graduação, Tecnólogo, 2 então, anos, graduação. 2 anos. Foi um curso excelente, atraiu um grande número de pessoas, um grande número de interessados que já estavam na área e os que gostariam de atuar na área, né? Eu tenho a satisfação de, em 2004, ter recebido uma homenagem lá da faculdade, porque eu fui um dos, né, professores melhor avaliados pelo critério dos alunos, né? A universidade fez uma grande pesquisa lá sobre a avaliação dos professores pelos alunos, e eu fui um dos professores homenageados. Fiquei muito feliz com isso, né, porque foi um retorno, veio dos alunos, né, e fiquei muito satisfeito com isso. E nesse curso de MBA, né, que foi o curso de estratégico, né, que aconteceu no Itaim, tá? A primeira turma do curso foi uma turma marcante, porque veio muita gente com grande qualificação na área de segurança que queria um título. Não existia um título. A primeira iniciativa que eu me lembro, né, que foi em 97, foi o curso de Comídias, né, da Pontifícia Universidade Comídias de Madrid, do Instituto de Pós-Grado dessa Pontifícia Universidade Comídias de Madrid, que foi trazido para o Brasil pelo brasiliano, pelo Tarcísio Neves e o Miguel Belieira. Com Dom Manuel, da Espanha, Manuel Sánchez Merelho, da Espanha. Eles trouxeram o curso para cá, né? Eu não me lembro se teve alguma participação na gestão desse processo todo pelo Miguel, né? Meu amigo Miguel, mas foram os personagens mais importantes foram o Tarcísio Brasiliano e o Dom Manuel. Esse curso aconteceu ali perto do Shopping Morumbi, naquela região mais ou menos, também foi um curso notável e foi um espeto nos brasileiros, né? Poxa, vocês não têm uma coisa parecida com isso? Então, a partir daí, né, principalmente dessa iniciativa, havia mais palestras, eu lembro de ter participado de um curso que teve até participação de gente do Departamento de Estado americano, ali perto do Jockey, e depois houve um curso mesmo, né, vamos fazer um curso. Aí a EMB Morumbi, Roberto Costa, e depois o professor Caruso, tinham um curso, estava diploma, estava registro no MEC, estava dentro das formalidades brasileiras, né, de formação. E havia uma sede muito grande de pessoas que tinham uma grande experiência na área, de ter uma titulação. Eu sou o quê, né?
Cada um tinha a sua própria formação, a sua universidade, a sua faculdade, trabalhavam, eram pessoas de experiência muito grande, e isso proporcionou uma difusão enorme de conhecimento, porque você coloca 40 pessoas boas em alguma coisa, cada um em alguma coisa, dentro de uma sala, para ficar algum tempo lá, tendo aulas, discutindo, fazendo trabalhos em conjunto, o conhecimento se difunde. Uhum. Aí teve a Barry University em participação com a Inforvigil, teve outras parcerias, né? Teve um outro curso começo em 98, isso permitiu a difusão do conhecimento, a acumulação e difusão. Sou aluno do professor Ricardo no PGS, da Barry University, com a Inforvigil, Tarcísio Neves e professora Áurea Guzmán. Sim, a vinda da Áurea também foi muito boa. Ela veio para dar um treinamento de CPP aqui em 98. Isso, sou da primeira turma do PGS. Todos os dias ir para São Paulo. De Caçapava a São Paulo, e depois voltar e no outro dia ir trabalhar. Então, muito interessante. Eu não sei, existe uma pergunta, né, que eu mesmo me faço, né? Quando esse povo muito experiente foi para as universidades para fazer curso, para os cursos isolados ou para as universidades, você teve um compartilhamento gigante de conhecimento. Eu aprendi muito, mas muito, muito mesmo dando aula nesses cursos, mas muito, porque cada aluno era um professor. Eu não sei o que aconteceu depois, né? Se essas pessoas que tinham uma grande experiência na área, elas já tinham passado por esses cursos, quando começou a vinda de pessoas menos experientes, eu não sei como foi a dinâmica e a vida desses cursos depois, né? Não vivenciei isso. Diz que a melhor maneira de você aprender é ensinando, né? Eu acho que deve ter sido muito bom para muita gente, né, Ricardo? Pessoal, a gente está se aproximando aí do... Eu mantive contato ainda com muitos alunos, ex-alunos do MBA, e pelo que eu soube depois, até hoje, né, esses ex-alunos estão em cargos de chefia, em cargos de diretoria. De liderança. Muitas empresas, sim, de liderança. Muitas empresas, tanto prestadoras de serviço como tomadoras de serviço. Então, perfeito. Se eu compartilhei uma foto aí da turma da AMB, eu não sei se você consegue colocar na tela, talvez se tiver tempo para Tenho ela aqui. É uma coisa vou colocar aqui na tela enquanto vocês falam, e só para a gente registrar, o professor Caruso, ele está aqui na tela aqui para vocês darem uma olhada nessa imagem. Professor Caruso, você fez história e ainda está deixando história, né? Poucos sabem, aliás, muitos sabem. O Luciano Caruso acabou de deixar um beijo para o Papi aqui no YouTube, e o Fábio Caruso, do Jornal da Segurança, ou seja, são dois profissionais também reconhecidíssimos, cada um com sua carreira independente, e que vem do nosso maravilhoso Carlos Caruso. Aproveito para deixar registrado aqui. Aproveito para comentar que eu pai, né? Eu aproveito para comentar que eu só estive na Inforvigil no começo da ASIS, porque lá no Banco Central, lendo o Jornal da Segurança, eu vi uma nota dizendo que ia haver uma reunião na Inforvigil de um grupo de profissionais que pretendia fundar um chapter da ASIS no Brasil. Muito obrigado, JSEG. JSEG, do JSEG. E essa imagem, Ricardo? Fala dessa imagem. É impressão minha ou eu estou vendo uma pasta da Embi Morumbi em cima da mesa ali? É isso? Tem. Lá direito, embaixo? Direito embaixo, é da Embi Morumbi. Essa aula é da Embi Morumbi. A primeira pessoa da esquerda mais alta de camisa branca, eu não lembro muito bem os nomes, não. É um juiz de futebol. Ele trabalhava, acho que na Caixa Econômica Federal. Era um profissional notável, espetáculo. Todos os que estão aí eram professores, todos eles. José Walter Taborda, Wagner D'Angelo, abaixado aí. Tem o Wagner. Tem o Moscatelli. O Moscatelli, bem no meio da foto, de camisa branca, que trabalhava... O Beni está entre dois caras de gravata aí, olha, que está na Península hoje. O Beni? É, o Beni. Maurício de Faria. Marcelo Bando. O Bando, de gravata preta.
Cara, tem. Essa Caramba. turma era uma coisa espetacular. Marci, de colete à esquerda. Colete Mas vinho. tem o Sim. Guedes também, o Guedes está baixado ali, gravar. Denis O Fratos. Guedes, Josias Então, Guedes. Ah, o Guedes. olha que interessante, nós temos aí nessa foto, no mínimo, eu contei aí, 6 gestores de segurança corporativa que já passaram pelas maiores multinacionais de capital nacional e que operam no exterior, ou do exterior que operam no Brasil, estão à frente de associações e eles aprenderam a lição de que a melhor forma de você criar um setor forte é você participando e deixando legado, né? Tácito, podemos ir para Pinga-Fogo? Vamos lá. Então, vamos Cumprir lá. o nosso cronograma. Isso, Eu nós falei temos que o aí, tempo voa. Lamentavelmente, está acabando o nosso tempo, só temos mais 5 minutos, né? E aí Nossa, vem um momento... muito rápido, hein? Passou rápido. Eu porque avisei, foi bom. eu avisei. Foi bom. Mas aos professores aí agora, então, nós vamos naquele momento pinga-fogo, né? Aquela pergunta rápida e aquela resposta imediata, porque agora vai esquentar. Então, vamos lá. Professor Ricardo, qual foi o seu maior desafio na sua carreira de segurança? Foi sensibilizar formadores de opinião para a importância de caminhar junto em assuntos de segurança e assuntos de processos e de continuidade. Esse foi um desafio muito grande, sempre foi um desafio grande. Professor Caruso, qual foi o seu maior desafio para atuar na área de segurança? Conscientizar os usuários em relação às questões de segurança, porque, na verdade, os usuários são um pouco rebeldes nessas questões de segurança. Então, mudar a cultura de uma empresa grande, como era o caso, né, é muito difícil, porque você precisa convencer as pessoas de que a segurança é importante, necessária, e eles têm que cumprir as regras que a gente define, porque senão não adianta nada. Então, esse foi o maior desafio que eu encontrei. É indiscutível que vocês são criadores de valor e deixaram e ainda deixam um legado para a segurança. Mas na visão de vocês, o momento aí, pinga-fogo emocionante, né? Professor Ricardo, qual que é o seu maior legado? Que você fala o seguinte, isso eu estou deixando, esse é o meu maior legado. Poxa, Marcos, difícil. Essa para judiar. Talvez não pode pensar muito. Talvez o trabalho de sensibilização, de sempre ter a mão estendida, né? Sempre estar procurando ajudar, participar, discutir, fomentar as discussões e mostrar para as pessoas que juntos somos um, né? A frase não é minha, não. Então, juntos somos um. E quando você está em grupo, né? Um cai, o outro ajuda a levantar, né? E isso, eu acho que ajudar a criar esse movimento, né? Eu acredito que é um trabalho importante. Não sei se eu apontaria uma coisa específica. Né? Perfeito. Professor Caruso, seu maior legado. Esse vai ser difícil, hein? Eu acredito que tenha sido o desenvolvimento de pessoas. Eu sempre tive isso como meta e objetivo meu, pessoal, desenvolver as pessoas que eu reconhecia como tendo potencial. Então, eu ajudei muita gente a se desenvolver, eu acredito, tanto na área profissional de operação, como na área acadêmica também, né? E também na parte do que eu escrevi, né? Porque eu escrevi livros, um deles, por exemplo, é esse aqui, que foi o primeiro livro, né? Segurança Informática de Informações, que ficou muitos anos no catálogo das editoras. E o último foi esse aqui, que é Guia do Gestor de Segurança Empresarial, que foi mais recente, né? Baseado em muitos artigos que eu escrevi. Eu escrevi mais de 140 artigos para o Jornal da Segurança, né? Que hoje se chama Segurança Estratégica, mudou de nome a revista. E esse livro é um apanhado aí dos artigos, de mais de 140 artigos que eu escrevi nessa missão aí que eu tive. Perfeito. Tácito, com você, para finalizarmos. Amigos,
estamos de fato chegando ao fim. Eu queria pedir que o Ricardo e o Carlos, o Caruso, deixem, por favor, como que o público faz para entrar em contato com vocês, tá? E a dica de leitura, o Carlos já deixou 2 dicas de leitura. Ricardo, se você tiver alguma dica de leitura, por favor, fique à vontade. Tem um livro, Tasto, que eu acho que é um livro bem importante para as pessoas lerem e refletirem, né? Que é O Médico e o Monstro, uma edição comentada do Robert Louis Stevenson. É um clássico da literatura, é um livro pequeno, bem pequeno, mas existe uma edição dele, né, que tem uma parte grande do volume de análises e comentários sobre aquele texto. E esse livro procura demonstrar, essa história você conclui, né, da leitura desse livro, que ninguém é uma pessoa única, né? Não existe o bem isoladamente e o mal isoladamente. Existe uma mescla de comportamentos, né, administrados melhor ou pior, do bem e do mal, e as pessoas precisam entender isso, né? Os gestores, os tomadores de decisão, os profissionais precisam compreender isso, né? Que muitas vezes está ao alcance deles fazer com que esse equilíbrio ocorra de uma maneira construtiva para o cidadão. Você reconhece, né, que aquela pessoa, aquele colaborador, aquela pessoa, aquele amigo, você reconhece que ele tem os 2 componentes dentro dele, mas você pode ajudá-lo a administrar aquilo tão bem que o componente que prevalece é o componente construtivo, né? Porque é impossível dissociar. Você não pode falar pessoas do bem e pessoas do mal. O bem e o mal estão de mãos entrelaçadas, são umbilicalmente ligados, e esse livro é uma oportunidade de refletir sobre isso. Obrigado, Ricardo. Como é que o público entra em contato contigo? LinkedIn. Ricardo Coelho, LinkedIn, pode me buscar, eu tenho LinkedIn, tenho Instagram, Ricardo Coelho, tenho o meu e-mail, é do Gmail, ricardocoelho.adm, no Gmail. ADM, porque eu sou administrador de empresas. Se eu fosse historiador, né? Poxa, seríamos 4, né? Você pode não ser historiador, mas é contador de história. Histórias Sou vividas. Contador de causos. Tem muitos causos. Caruso, como é que o público entra em contato contigo? Então, antes eu queria recomendar aqui a todos, né, aqueles que são da segurança e querem se aperfeiçoar cada vez mais, procurem sempre se desenvolver em termos de literatura e de cursos que estão disponíveis no mercado, né? Tem literatura, por exemplo, existe a revista Segurança Estratégica, que está há mais de 20 anos sendo publicada, e livros, existem vários livros também que são comercializados pela Escola Superior de Segurança, que tem também cursos específicos online. E esse livro que, por coincidência, foi eu que escrevi, se alguém quiser ainda, pode entrar em contato, e de repente a gente consegue alguns exemplares. O meu contato é professor.c.caruso@gmail.com. Então, vocês podem mandar e-mail e eu respondo todo mundo. Pode ficar tranquilo. Conectar lá no LinkedIn. E o Caruso responde mesmo, né, Caruso? Eu brinquei que você, graças a uma resposta do seu e-mail, eu saí lá de Natal, Rio Grande do Norte, fui parar na cidade de São Paulo para fazer um curso. E foi fantástico. Responsável pela sua vinda para cá. Exatamente. Poxa, vamos deixar registrado aqui. Faz parte do seu Ricardo, legado, faz. Não foi aí. Só ele, não. Foi o Edson Fontes também, viu? Ele também veio por minha Edson. Olha aí, 2. Eu dei aula Ricardo, num curso, Tasto. Dei aula num curso, eu tinha uma aluna que falou muito bem do professor Edson Fontes. Me mostrou um livro, né, dele. Ele falou que tinha um livro publicado, e eu consegui o telefone dele, liguei para ele, falou, me falaram aqui, eu comprei seu livro, fui na livraria, ele falou, então foi você. Ele sempre foi muito espirituoso, eu adoro o Edson Fontes. Ricardo,
O Marconi Aguilar está pedindo para você repetir, por gentileza, o nome do livro, para ficar mais claro. O Médico e o Monstro. Edição comentada. Robert Louis Stevenson. Eu teria que mexer na estante para pegar esse livro, Não, e isso tomaria tempo mas de vocês. Eu prefiro enviar depois para o Tácito para que ele compartilhe ou colocar no LinkedIn. A gente pode colocar lá no LinkedIn, no próprio grupo, na sequência da live que está sendo gravada no LinkedIn, pode colocar como uma das postagens, ou quem tiver alguma dúvida restante, pode deixar as dúvidas tanto no YouTube quanto lá no LinkedIn, que a gente vai respondendo e passando essas informações. Estão perguntando aqui se essa live tem segundo tempo. Na verdade, esse projeto é de 1 ano, né? Então, essa segunda temporada inteira do Risco em Evidência está dedicado a gente entender a nossa formação, né? Sabendo de onde a gente veio, vai ser mais fácil planejar o nosso futuro. Ou como diria um professor meu da Embi Morumbi, de onde que nós vem, para onde que nós vai e como que nós vai. Quem riu sabe quem foi que falava isso lá, o Mineirinho. Não é, professor Ricardo? Dom Cotô. Dom Cotô, Dom Covô, Concovô. Dom Covô, é isso? Concovô. Perfeito. Obrigado, pessoal. Foi mais uma noite maravilhosa. Abrimos com chave de ouro essa segunda temporada do programa. Obrigado. E estamos à disposição. Nos encontramos pelas redes sociais e, quinzenalmente, estamos de volta aqui, né, toda primeira e terceira quartas-feiras do mês. Então, nos encontraremos novamente na segunda quinzena agora de fevereiro, com mais um capítulo do Risco em Evidência, História da Segurança. Perfeito. Não, Marcos. E se preparando que no próximo capítulo tem muito mais história, muito mais conhecimento, e o objetivo realmente é esse, aproximar as pessoas dessa evolução histórica, de como nós estamos caminhando, para que a gente possa definir para onde que nós vamos e como que nós vamos, né? Hoje nós aprendemos rapidamente, fazendo uma leitura de cenário, né, que nós evoluímos sim, estamos evoluindo bem, e o professor Ricardo nos trouxe que a importância da integração e de pensar compartilhado e de contribuir para o crescimento de todos. Então, traz a visão de que a organização, as empresas, as instituições são organismos vivos que precisam dessa integração. O professor Caruso fechou muito bem, dizendo que o principal legado dele foi a educação de pessoas. Então, cada vez mais se exige do profissional de segurança que ele seja um formador de gente, para que a gente possa participar da modelagem dos processos de negócio, e dizer que tanto eu como o Tácito temos um prazer imenso em receber os professores aqui, que já nos ensinaram muito. Eu, quando era vigilante, lia o Jornal da Segurança dentro da guarita e recebia lá os prospectos, né, das revistas. Estou aqui hoje gestor, passei por grandes multinacionais, graças a pessoas como eles, né? E hoje a contribuição minha do Tácito é poder montar esse trabalho voluntário para criar conhecimento e outras pessoas poderem evoluir também. Então, até o próximo programa, será um prazer que todos estejam conosco, e muito obrigado, e até o próximo. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos, até a próxima. Tchau, tchau.